E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o comentário de um comentarista em relação à permanência de Bruno Lage no Botafogo, que também é a opinião de alguns torcedores do Botafogo sobre manter ou não Bruno Lage no comando técnico do Botafogo, já que os últimos resultados do Glorioso são 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. E o comentarista Eugênio Leal acabou falando que era pro Botafogo ter demitido o Bruno Lage quando teve a oportunidade, quando ele meio que entregou o cargo contra o Flamengo. Nós vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou te dar minha opinião sincera, como eu sempre faço aqui no canal, cara. Eu sempre dou minha opinião, independente do que as pessoas vão achar ou não. Eu tenho a minha opinião e eu vou passar aqui sempre para vocês, beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos que vão ter nesse meio de semana. Aposta pela PagBet, primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que tu ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet esse setor tá pago, não tem erro. Show! Bora pro vídeo, campeão? Comentarista diz que o Botafogo deveria ter aceitado o cargo entregue por Bruno Lage. Abre aspas, não tem personalidade para liderar o grupo, fecha aspas. Que é o Bruno Lage, técnico do Botafogo. Comentarista dos canais ESPN, Eugênio Leal, fez críticas firmes ao técnico Bruno Lage e afirmou que a diretoria do Botafogo deveria ter aceitado o cargo quando o português colocou à disposição após a derrota para o Flamengo no Newton Santos. Cara, naquele momento ali, o Botafogo tinha vindo de uma eliminação sim, na Sul-Americana, mas jogando com um time alternativo, e perdeu um jogo pro Flamengo, no qual assim, qualquer uma das duas equipes que saísse vencedor daquele confronto, você poderia ter falado que foi justo. Mas a gente não pode se esquecer, né, rapaziada, que teve no segundo gol do Flamengo uma falta cometida em cima do Tietê, não dada pela arbitragem, e no gol do Flamengo ali, o primeiro gol do Marlon Freitas contra, tem muitos questionamentos se era ou não para ter sido anulado. Então assim, você quer colocar somente a culpa no técnico? Obviamente, tu vai falar, o Bruno Lage errou. Cara, todo técnico vai errar, o Bruno Lage errou em vários momentos à frente do Botafogo. Mas naquele momento não era uma certeza assim unânime de que, nossa, Bruno Lage realmente tá mal, já tá vindo de 3 derrotas seguidas e a gente tem que aceitar ele entregar o cargo. Até porque tu tem que pensar assim, o Botafogo já tinha trocado de técnico. Quando sai o Luiz Castro, entra o Caçapa e aí entra um terceiro técnico que é o Bruno Lage. E aí tu vai trocar de novo para um quarto técnico de um time que é o líder do campeonato. Quais são as opções no mercado? Primeiro tem que olhar assim, tem alguma opção melhor no mercado? Tem alguém que você olha assim e fala, porra, esse maluco vai chegar e vai fazer o Botafogo voltar a ganhar todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Hoje eu não consigo enxergar ninguém assim no mercado. Não enxergo nenhum técnico assim no mercado como essa unanimidade. Então tudo isso você tem que analisar antes de tu tomar uma decisão precipitada, uma decisão precoce. Naquele momento, então, era mais precoce ainda do que seria hoje. Abre aspas para o que disse o jornalista. Eu falei na primeira edição do F360 após a derrota do Botafogo para o Flamengo, quando o Bruno Lage deu aquela entrevista revelando toda a sua fragilidade, que a diretoria deveria ter aceito o cargo que ele entregou. Não tem personalidade para liderar o grupo rumo ao título. Fecha aspas. Escreveu o Leal no X. Rapaziada, o Bruno Lage já foi campeão português pelo Benfica. E aí tu vai falar, pô, o campeonato português não é disputado. Cara, o campeonato português é disputado por poucos times ali, mas sempre é disputado. Beleza? Não tem personalidade para liderar o grupo. Realmente ele mostrou fragilidade, uma fragilidade que ele não deveria ter mostrado naquele momento. Por mais que depois ele tenha dito que foi estratégia e tudo mais, não era para ele ter feito isso, não era para ele ter falado que estava botando cargo à disposição. Realmente ele mostrou fragilidade. Mas para demitir por conta daquilo, naquele momento, eu acho que seria muito precipitado da diretoria do Botafogo. Bruno Lage transformou a enorme vantagem do Botafogo em uma pressão do mesmo tamanho, completou o jornalista. O Botafogo vive um momento difícil, com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas ainda lidera a competição com 7 pontos de vantagem. Para Eugênio Leal, o Glorioso não estaria passando por uma sequência tão ruim com outro treinador. Depende, qual seria esse outro treinador? Oscilaria normalmente, mas 3 derrotas seguidas é pior que uma oscilação natural, respondeu o comentarista a uma internauta. Eu concordo, cara, 3 derrotas seguidas é duro, mas tem que pegar e analisar. Cara, não é só querendo botar a culpa na arbitragem não, porque o Botafogo não vem jogando bem.
Principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo foi muito mal naquele jogo. A gente pode falar que mereceu a derrota, independente do gol no lado do Diego Costa. Mas nesse jogo contra o Corinthians, o Botafogo até tinha iniciado bem a partida, cara. Se ia ganhar ou não, eu não tenho como ver ali na bola de cristal, ver o futuro, algo do tipo. Mas o Botafogo tinha iniciado bem a partida. E assim, o maior culpado daquela derrota do Botafogo, a gente pode colocar no Marçal, a maior culpa. Aquela expulsão infantil. Se o Botafogo tivesse um jogo 11 contra o Corinthians, dificilmente o Botafogo sairia derrotado daquele confronto. Poderia sair, mas dificilmente. O Botafogo é mais time, estava jogando razoavelmente bem, estava conseguindo criar suas oportunidades de gol, estava evoluindo na partida aos poucos. Então assim, a maior culpa naquele jogo não foi do Bruno Lage. Em outros jogos, você pode falar, porra, o Bruno Lage realmente deixou a desejar. Mas naquele jogo contra o Corinthians, o maior culpado, na minha humilde opinião, foi o Fernando Marçal. Então a gente não pode. A gente tem uma cultura aqui no futebol brasileiro de que sempre o culpado é só o técnico. Não é só o técnico, cara. Não é só o técnico. Mas ele sim tem uma parcela de culpa nesse momento que vive o Botafogo. Ele vai ter que se reinventar para esse jogo contra o Goiás, para o Botafogo conseguir uma vitória. É vencer ou vencer, cara. Não existe a possibilidade do Botafogo entrar em campo pensando em outro resultado. É entrar em campo para realmente lavar a alma no jogo contra o Goiás. E mostrar para o torcedor que o Botafogo tem capacidade, de fato, de manter essa liderança. E eu torço para que o Bruno Lage consiga se recuperar à frente do Botafogo. Não tenham memória curta, rapaziada. Eu sei que o momento é difícil, é complicado. Mas o Luiz Castro já passou por momentos bem piores do que o Bruno Lage já passou no Botafogo e conseguiu se recuperar. Esse grupo do Botafogo já mostrou que é um grupo que consegue ter um poder de recuperação. E tomara que consiga novamente. Esse tipo de comentário, claro, obviamente cada um pode dar a sua opinião. Não tô aqui para tentar tirar a liberdade de ninguém de falar o que pensa, o que não pensa. Mas assim, talvez você acabe jogando mais lenha ainda na fogueira do que você deveria no momento. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Se tu fosse ali o cara que decide no Botafogo quem é ou não técnico, você já teria demitido o Bruno Lage? Você demitiria quando ele entregou o carro contra o Flamengo? Comenta embaixo a sua opinião. E qual outro técnico tu acha que faria um trabalho melhor no Botafogo? Comenta aí, na moral, rapaziada. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui!